será o pastor Israel Miranda. E nesse momento iremos recebê-lo com muita festa e alegria em nossos corações. Por isso, aplauda Jesus neste momento. Queridos, boa noite. Paz seja com todos, amém? Vamos à palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 31, 32. Está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Feche seus olhos. Pai, glorifica o teu nome esta noite. Eu rogo que o Senhor use a minha vida para falar com a sua igreja. Que o seu povo saia deste lugar edificado, confortado, consolado, confrontado, desafiado, animado e glorificando o teu nome que é santo. Fale com o teu povo, ilumina minha mente, aqueça meu coração e ministre a nós poderosamente nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode retomar seu assento. Eu quero hoje pensar com os irmãos sobre certezas. A vida, ela é feita de certezas e questionamentos, mas às vezes o que parece é que a gente inverte algumas questões. No lugar de certeza, às vezes nós temos dúvidas e questionamentos, e quando deveríamos ter certezas, nós temos dúvidas e questionamentos. Então eu quero falar com vocês sobre certeza, ou uma certeza inegociável, uma convicção inegociável, uma certeza que nós jamais deveríamos deixar de ter. Na vida não podem faltar dúvidas, não podem faltar questionamentos. Por quê? Porque faz parte da vida. Questionamentos e dúvidas fazem parte da nossa ser humanidade. Nós nos questionamos. Mas existem algumas certezas na vida que jamais deveríamos deixar de ter, ou que jamais deveriam faltar em nosso coração, em nossa jornada, principalmente enquanto cristãos, principalmente enquanto pessoas que servem a Deus, principalmente enquanto discípulos de Jesus Cristo. E nós estamos começando um ano, 2022. E então nós temos para frente ali talvez 360 dias. E quando falamos de futuro, nós, sem dúvida, não temos muitas garantias. Futuro é sempre incerto. Tiago já disse, ninguém pode dizer, eu vou ali e volto. Não diz amanhã farei, porque você não sabe o que pode acontecer. Portanto, quando o assunto é futuro, nós não podemos ter algumas certezas, porque não temos algumas garantias quanto ao futuro. E portanto, 2022, nós não temos algumas garantias. Nós não sabemos como será 2022. Nós não sabemos, por exemplo, se a pandemia pode piorar ou não. A nossa esperança é que com a vacina melhore como melhorou. Mas nós estamos ouvindo sobre alguns movimentos de aumento de número de casos. Tomara que seja apenas por causa dos movimentos de final do ano e daqui a pouco passe. Tomara que Deus ouça-nos. Mas ainda assim não é certeza. Mesmo que acabe o Covid, ainda não teremos certezas sobre como serão os próximos dias, porque tudo pode acontecer.
Mas em uns dias, em um tempo, em anos, sem garantias da parte do Estado, de economia, da saúde, de uma série de questões, existem certezas que jamais deveriam faltar em um tempo como esse. Como o quê? Como essa que está aqui, que Paulo vai descrever. Romanos tem aí duas divisões. O capítulo 1 ao 8 é a primeira divisão, uma divisão bem doutrinária. Do 8 até o último capítulo, que é o 16, não, do 9 ao 16, é a segunda divisão. E no final da primeira divisão de Romanos, Paulo vai expressar algo que é o ápice deste capítulo, capítulo 8. E na verdade é o ápice do capítulo 5 até o capítulo 8. E Paulo vai dizer: diante destas coisas, o que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo diz diante dessas coisas, o que é que Paulo está falando? Qual é a referência que Paulo está usando? Que coisas são essas? Os ensinamentos, as doutrinas, tudo aquilo que ele comunicou aos romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8. Poderíamos pensar do capítulo 1 ao 8, mas é essencialmente aquilo que ele vai instruir a igreja, do capítulo 5 ao capítulo 8. Digamos, diante da revelação que vocês ouviram ou leram, diante daquilo que eu expus, diante daquilo que eu estou apresentando, o que é que podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, diante de tudo que eu comuniquei a vocês, a conclusão que podemos chegar é uma: qual? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante do que eu vos comuniquei, do que eu vos apresentei sobre Deus, diante do que eu vos mostrei, não tem como não declarar, não tem como não gritar euforicamente, não tem como não declarar afirmativamente, com convicção: Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E é interessante que essa é uma certeza que não pode faltar em nossas vidas em 2022. Qual? Que Deus é por nós. Como será 2022? Eu não sei. Como será a economia? Eu também não sei. Como estará a saúde? Eu não faço ideia. Como estarão os movimentos no mundo, fechado, aberto? Eu não tenho ideia alguma. Agora, uma coisa eu preciso e eu tenho convicção: independentemente de como for 2022, uma coisa eu sei: Deus é por nós. Deus é por nós. Esta convicção não pode morrer na igreja. Esta convicção não pode faltar em seu coração. Esta convicção não pode faltar na sua jornada neste ano e sua vida. E alguém diria: mas Israel, quem me garante que Deus é por nós? Essa pergunta é interessante e é boa, inteligente na verdade. Quem me garante? E se Ele for contra nós? Como é que eu consigo desenvolver essa convicção que Paulo teve? Como é que eu consigo desenvolver essa convicção? Por quê? Porque Paulo, que está escrevendo aqui, é alguém que está no fim da sua carreira. É alguém que foi perseguido, é alguém que foi maltratado, é alguém que passou por tempestade, é alguém que teve luta. E apesar de tudo que ele passou, ele tem uma convicção: Deus é por nós. Deus está conosco. Deus está do nosso lado. E a pergunta é: como é que ele tem essa convicção? Paulo, qual é o segredo? Paulo, qual é o caminho? Paulo, como é que tu chegou a essa conclusão? E Paulo descreve. Paulo, imagina os romanos, perseguições, uma igreja que está na capital do império, e há perseguições, há mortes,
E Paulo faz isso para eles. E a pergunta que eles vão fazer é essa: Paulo, como assim? Deus por nós. Como é que a gente consegue desenvolver essa convicção? E a resposta está em quê? Nos capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 do começo e o capítulo 8 no final dele. Como é que Deus mostra que é por nós? Para que eu saia daqui tendo convicção: Deus é por nós. 2022, não sei como será, mas Deus é por nós. 2022, até pode ter crise, mas Deus é por nós. Como é que eu faço? O que é que eu faço para que eu saia daqui convicto? Paulo responde: como é que Deus prova que é por nós, Paulo? Eu respondo, irmãos, como? Versículo 32. Deus demonstra que é por nós, não poupando o seu filho, porque aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele as demais coisas? A expressão que Paulo usa aqui é uma referência a Gênesis 22, 17, onde Abraão ouve de Deus que tinha que dar Isaque, e Abraão entregou seu filho a Deus. E Paulo está usando essa referência de alguém que não negou o seu filho a Deus, o entregou. Mas Deus não recebeu o filho de Abraão. Mas Deus que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu filho. Deus que poupou o filho de Abraão, seu filho Cristo, ele não poupou. E o que acontece por Deus não poupar o seu filho? Quando Deus não poupa o seu filho, Romanos 5 e Romanos 8 vão mostrar que através do filho não poupado, nós que cremos nisso somos justificados. E justificados implica em quê? Justificados implica em não sermos mais condenados. Pensa uma mulher que vive em uma sociedade em que o adultério significa condenação à pena de morte. E descobriram que essa mulher está em adultério. Pegam ela, põem no meio, e os irmãos pegam pedras e vão dizer: ela vai ser morta, porque ela foi achada em adultério. E aqui essa mulher está no chão, está ali paralisada, ou ajoelhada, ou deitada, aguardando chegar as pedras para acabar com ela. E ela está ali esperando ser apedrejada, porque ela estava em adultério e merecia condenação. E de repente essa mulher levanta a cabeça e percebe que os seus acusadores estão fugindo. E Cristo então levanta e olha para ela e pergunta: onde estão os que te condenam? Onde estão os que te acusam? Se eles não te condenam, eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. Sabe o que é justificação? Para você entender por que Paulo tem convicção de que Deus é por nós e o que ele fez para provar que é por nós. Nós éramos como aquela mulher que foi pega em adultério e aguardava ser apedrejada, aguardava ser morta. E enquanto aguardava, vem a angústia, vem um desespero, vem a aflição. E de repente, quando ela merecia ser condenada, ela vai ouvir: onde estão aqueles que te condenam? Sabe isso quer dizer o que é? Aquela mulher tinha acusadores, mas por causa de Cristo, nenhuma condenação mais poderia dominar aquela mulher. Assim também somos nós, se cremos na obra de Cristo. Paulo vai dizer, Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que merecíamos era sermos apedrejados, sermos condenados, mas porque Deus não poupou o seu Filho, não há mais condenação, não há mais julgamento, estamos livres da condenação. Por Deus não poupar o seu Filho, Ele não só nos livra da condenação, Ele também nos livra da escravidão. Porque os versículos
que vem depois do versículo 1 de Romanos 8, Paulo fala do que? Do quanto o homem é pecador e está escravizado pelo pecado, pela sua natureza pecaminosa. Mas ele vai dizer que não há mais em nós o que? O espírito de escravidão. Há em nós o espírito de adoção. Como é que Deus prova que é por nós? Deus prova que é por nós entregando o seu Filho na cruz. E isso garantiu justificação, isso garantiu liberdade. O pecado não é mais meu Senhor, o pecado não mais me escraviza. A partir da cruz do Calvário, eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu tenho um novo Senhor e seu nome é Jesus Cristo. É por isso que João vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade de que Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por mim, o entregou por você, e nele estamos livres do pecado. Por Deus não poupar o seu Filho, nós não somos mais condenados, justificados. Não somos mais escravos, santificados. E terceiro, vai chegar o dia. Hoje, Paulo vai falar isso no versículo 20. Hoje, por causa da cruz, o pecado não nos domina mais. Mas ainda há pecado em nós. Ainda falhamos, ainda erramos, ainda tropeçamos. Mas vai chegar o dia. Ele vai dizer o quê? Que a criação que geme aguarda a manifestação. Vai chegar o dia em que a glória dele vai se manifestar na sua plenitude, e não haverá mais em nós pecado. Isso chama-se glorificação. Assim como Cristo é, nós também seremos. E onde Cristo estiver, nós também estaremos. Por Deus não poupar o seu Filho, eu não serei mais condenado. Por Deus não poupar o seu Filho, eu não sou mais escravo. E por Deus não poupar o seu Filho, assim como Ele é, eu também serei. Alcançarei a estatura de varão perfeito e estarei com Ele para todo sempre. Deus é por nós. Como? Por quê? Porque Ele não poupou o seu Filho. Seu Filho foi condenado e agora somos inocentados. Seu Filho foi preso e agora somos livres. E seu Filho se fez pecado. Vai chegar o dia que não haverá mais em nós a presença do pecado. Versículos que vêm depois, Paulo faz perguntas. Ele faz 5 perguntas. A terceira é: quem poderá intentar contra o eleito de Deus? A quarta é: quem poderá condenar aqueles que Deus justificou? Você quer falar o que? Olha, sabe por que Ele é por nós? Porque estando nele, nós podemos perguntar: quem poderá nos condenar? Quem poderá nos acusar? É por isso que o pecado, é por isso que o diabo não pode mais nos acusar. Por quê? Porque em Cristo Jesus já fomos declarados inocentes. A dívida que nós tínhamos, Jesus pagou, cravou a cédula da dívida onde? Na cruz do Calvário. Segunda verdade, como é que Deus mostra que é por nós? Sabe como? Por meio do auxílio do Espírito Santo. Romanos 8, os versículos 26 e 27. Não, perdão, versículos 24, 25 e 26. Paulo vai trabalhar aqui a ideia. Olha, nós, embora já estamos em Cristo, já temos nova vida, ainda temos fraquezas, ainda temos debilidades, ainda às vezes não sabemos como devemos orar. Mas Paulo vai dizer o que é? Na jornada em que temos fraquezas e debilidades, Deus não nos deixou só. Jesus foi para o céu, mas Ele não nos deixou órfão. Ele mandou o outro Consolador,
Paulo aqui faz uma analogia, ou então uma referência ao quê? Para os judeus, o Espírito Santo ainda viria, estava por vir, mas para os cristãos não viria, já tinha vindo, já tinha chegado no Pentecoste. Portanto, não estamos só. Portanto, ao longo da caminhada do ano, nas fraquezas, nas dificuldades, nas lutas, a palavra é: nós não estamos só. O Espírito Santo nos auxiliará nas nossas fraquezas. E por que somos fracos? Porque não sabemos nem como convém orar. Mas eu vim dizê-lo, até na minha fraqueza Ele não me julga, Ele não me condena. Ele diz: o Espírito está ali, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. A palavra que Paulo usa é assistir. O assistir aqui não é de ficar vendo, é de Ele vai te auxiliar, Ele vai te levantar se cair, Ele vai te fortalecer quando ficar fraco, Ele vai te animar quando querer parar, Ele vai te impulsionar quando você ficar paralisado, Ele vai te impulsionar, Ele não vai deixar você só, porque Ele vai te auxiliar. Eu vim dizê-los esta noite: Deus prova que é por nós, por não nos deixar órfão, não nos deixou só. Ele mandou no Pentecoste o bendito Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, que consola, que conforta, que auxilia, que fortalece, que renova. O Espírito Santo está conosco para nos auxiliar. E Paulo diz mais: o Espírito Santo não só auxilia, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma intercessão tão profunda que as palavras não saem. Eu vim dizer, Ele prova que é por nós, sabe como? Sendo o Espírito Santo o nosso intercessor. Eu brinco dizendo, e entenda como brincadeira, mas eu gosto disso. Às vezes é como que se a gente fosse uma criança que está tentando falar e alguém ouve. E ora, ele está falando o quê? Chama o pai, interpreta para mim. O que ele falou, Israel? O Samuel tem na fase de querer falar. E eu falo uma palavra, ele fala 10. Mas o que está falando? Calma. Aí os de fora falam o quê? Israel, o que ele quer falar? Eu não faço ideia. Ele fala 1, 2, fala 3, fala oi, fala oi, mamãe. Mas na maioria das vezes é essa. Acabou. Só quem está lá fora quer que a gente interpreta. É como se a gente vai orar e falar: Deus, eu te abençoo, Deus. O Espírito Santo está dizendo: oh Pai, não é isso que ele queria falar. É como se o Espírito Santo interpretasse às vezes as nossas bobeiras, as nossas falhas. Sabe quando o que você queria, você quer falar algo para ele e fala tudo errado? E a gente nem sabe nem como convém orar. Às vezes a gente faz uns pedidos meio doido. Eu falo: oh Pai, tem misericórdia dele. Ele está ali nos auxiliando, intercedendo por nós. Nós temos um intercessor. Nós temos alguém que está diariamente diante do Pai, intercedendo por mim, por você, por nós ao longo da caminhada, nas fraquezas, nos erros, nos equívocos. Dizendo: Pai, tem misericórdia. Pai, a sua graça, Pai, sua bondade sobre ele. Ele está intercedendo por nós diariamente. Sabe como é que Deus mostra e prova que é por nós? Os versículos 27, 28, Paulo vai dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Como é que Deus mostra que é por nós? Fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o bem aqui não é necessariamente, ou não é apenas questão de saúde, de bem-estar, de conforto. O bem aqui, na verdade, é nos transformar, ou então é fazer com que todas as coisas colaborem
para que a gente se torne parecido com Cristo. Porque os versículos 29 e 30 falam disso. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram feitos para o seu propósito, e sendo transformados à imagem do seu Filho. Então o bem aqui é o quê? Qual é o bem? Ser transformado na imagem do Filho de Deus. Cooperar para o bem, as lutas, as complicações, todas as coisas Deus usa e faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Que bem? Nos tornar parecido com Jesus Cristo. O que é isso? Quando nós estamos em crise, em lutas, elas não significam necessariamente coisas muito ruins, porque Deus pode usar aquilo. Para quê? Para trabalhar em nós. Paulo fala disso. É referência ao quê? A Romanos 5. A tribulação, devemos nos gloriar nela. Como assim me gloriar na tribulação? Como assim vangloriar na tribulação? Como assim me alegrar na tribulação? Ele vai dizer, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Sabe o que Paulo está a dizer? Essas tribulações na caminhada, elas podem ser benditas tribulações. Quando uma tribulação me coloca aos pés do Senhor, ela é bendita. Quando uma tribulação me torna perseverante, me torna experiente, me torna esperançoso, eu posso ser e viver aquilo que disse Paulo, Romanos 5, 6 e 7. O que? Que as tribulações que nós passamos, podemos nos gloriar nela. Porque assim como nós passamos por luta por Cristo, também herdaremos a glória com Cristo. Também seremos co-herdeiros com Cristo. Também herdaremos aquilo que está reservado com Cristo. Porque passar por tribulação em Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo, também herdaremos com Cristo para todos sempre. Reinaremos com Cristo para todos sempre. Estaremos com Cristo para todos sempre. Deus é por nós, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso, as lutas deveriam nos fazer estar rendidos aos pés dEle. Nos fariam se prostrar. Óbvio, deveria nos encontrar aos pés dEle. Mas não nos encontra, deveria nos levar aos pés dEle. Porque Ele usa para nos moldar, nos lapidar, nos treinar. Qual é o fim? Nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Sabe, quarto, como é que Ele prova que é por nós? Podemos pensar nisso a partir do contexto macro da Escritura. Qual? A promessa de Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus prova que é por nós, por meio da promessa que Ele fez, que não estaríamos só. Ele estaria conosco todos os dias, com Covid, sem Covid, com bênção ou com luta, com porta aberta ou com ela fechada, com muitos amigos ou sendo traídos, com dificuldade ou com muita alegria, com grandes realizações ou ainda lutando. É todos os dias. Não importa se fez sol, se choveu, tenebroso, complicado, não importa como será o teu dia. Uma certeza nós podemos ter, independentemente do dia. Jesus Cristo está dizendo: eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. E quinto, para eu terminar, sabe como é que Ele prova que Ele é por nós? Porque se você ler os versículos que vêm depois do versículo 31, os últimos versículos, versículo 37, por exemplo, 38, 39, o 39 ele vai mencionar o quê? Vai dizer, nem a altura,
38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus. Sabe por quê que nós podemos receber Deus apontando, ninguém será contra nós? Essa declaração de Paulo, fundamentada no versículo 38 e 39, sabe diz o quê? Os adversários, os inimigos, são inimigos já derrotados. Que inimigos? O pecado. Que inimigos? A morte. Que inimigos? O diabo. Que inimigo? O mundo. Paulo está dizendo, sabe o quê? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Por quê? Porque o inimigo chamado pecado, Cristo venceu na cruz. O inimigo chamado diabo, Cristo esmagou sua cabeça lá na cruz. O inimigo chamado morte, na sexta-feira ele morreu, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou e venceu a morte. Que inimigo? O inimigo chamado sistema mundano, ele também venceu. E se ele está conosco e ele venceu, então podemos dizer: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque com Cristo na cruz vencemos o pecado, vencemos o diabo e vencemos a morte. A morte é o último inimigo. Até podemos morrer agora, mas uma certeza temos: se estamos nele, ressuscitaremos. Porque assim como ele venceu, nós também venceremos a morte. Os inimigos já foram vencidos na cruz do Calvário. Por isso, eu vim dizer-lhes esta noite: se Deus é por nós, quem será contra nós? O pecado vai acusar, mas não pode, porque não há mais nenhuma condenação. O diabo vai se levantar, não tem mais poder, porque ele já nos justificou. A morte vai nos amedrontar, até pode ficar um pouquinho assustado, mas há uma convicção: vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Mas o mundo está dominando. O mundo até pode fazer e desfazer, mas vai chegar o dia em que o reino dele vai ser estabelecido completamente. E o que vai acontecer? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. 2022, que esta certeza, que esta convicção, que esta palavra, que esse texto aqueça o seu coração, sejam escritos no seu coração. Eu não sei como será, mas Deus é por nós. Como é que ele provou isso? Não poupando o seu filho, entregou o seu filho. Deus é por nós. Como é que eu posso provar isso? Porque ele deixou seu Espírito para nos auxiliar e consolar e interceder. Deus é por nós. Como é que ele provou isso? Fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Quarto, ele é por nós. Como? Pela promessa de que estará conosco todos os dias. E se ele está comigo, eu posso dizer: nele eu sou mais do que vencedor. Nele eu sou mais do que vencedor. Porque os inimigos que vão quiser se levantar são inimigos que já foram derrotados por Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição. É por isso que Paulo pode ter tranquilidade em meio às lutas, porque ele sabe: na cruz e na ressurreição Jesus venceu os inimigos que vão se levantar. Portanto, nele eu sou mais do que vencedor. E por isso ele pode dizer: o que é que vai me separar do amor de Cristo? É o pecado? Ele já venceu. É o diabo? Ele também já venceu. É a morte? Ele também já venceu. Por isso, os inimigos derrotados não irão me roubar do amor dele, não irão me impedir de desfrutar o amor dele, não impedirão de viver, experimentar, desfrutar o amor de Cristo Jesus manifestado por nós na cruz do Calvário.
Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem tentará acusação contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá nos condenar? Se Deus é por nós, quem? O pecado caiu, quem? O diabo também foi derrotado, quem? A morte foi, quem? Não tem ninguém. Por isso podemos celebrar confiantes, podemos caminhar com certeza, podemos caminhar corajosos nele, firmes nele, sem fantasia, sem emocionalismo, mas com o coração aquecido, cheio de convicção que ainda que venham tribulações e perseguições, poderemos dizer diante de tudo isso, o que poderemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque-se em pé, por gentileza.